Oi, gente, como estão? Tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar de um assunto lá no seu livro, na página 164 do livro de língua portuguesa. Nós vamos falar de um assunto que é muito comum no nosso dia a dia e que precisamos, cada dia, mais pensar e mudarmos e ajudarmos aos outros. Vamos ver do que se trata? Então, vamos ver o seu livrinho aí, na página 164, o Mais Ação. Vejam só que legal esse assunto. Você já presenciou alguma situação de preconceito contra uma pessoa pela maneira como ela fala? Como você imagina que uma pessoa se sinta por ter sua fala considerada inadequada? Essas situações podem ser chamadas de preconceito linguístico, porque colocam as pessoas em situações desconfortáveis em razão da maneira como falam e se expressam. Bom, pense nisso aí. Provavelmente, você pode ter passado por uma situação assim, de falar errado, no meio de outras pessoas e elas rirem de você, ou você também pode ter presenciado alguém falando errado e os outros criticando. E se você não teve nenhuma dessas duas opções, mas talvez você tenha a terceira, você já tenha ouvido falar. Eu já passei por várias situações, né? Por isso que a Tia Maura sempre diz para vocês, olha, nós precisamos nos policiar, porém, a gente precisa de respeito. Por exemplo, é uma palavrinha comum que muitas pessoas falam, é o nós. Ah, nós vai, nós foi. Porém, os adultos costumam falar bastante esse pronome nós, trocar nós por nós. Mas eles estão numa conversa informal. Então, se você está numa conversa informal, é tranquilo, é permitido. O que não pode acontecer, por exemplo, você sai daqui e vai à casa de alguém que talvez não tenha estudado tanto quanto você, talvez ainda não tenha aprendido, e essa pessoa fala algo e você critica. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, você tem que tratar com jeitinho, com carinho, né? No colégio acontece muito isso. Mas lá no colégio é o lugar que você está aprendendo. Então, a gente não pode ficar rindo, né, do colega porque ele está falando errado, ou do meu primo, ou do meu amigo, ou do meu irmão, ou dos meus avós, principalmente as pessoas mais velhas. Eu acho incrível, eu adoro conversar com as pessoas mais velhas, porque eu aprendo com essas palavras diferentes deles e me divirto também. O que não pode acontecer é você criticar e se achar melhor, certo? Então, olha só um outro exemplo. Imagina você sair daqui da cidade e vai lá para a fazenda, uma pessoa que ainda não teve oportunidade de estudar, e ela fala nós vai, nós foi, e chega para ela e você diz assim, nossa, é notório que essa planta está quase morrendo por falta de recursos hídricos. Você acha que ela vai entender o que é notório, ou às vezes o que é recursos hídricos? Você precisa falar dessa forma? Não, você pode, né? Onde nós nos encontramos, a gente já percebe como é que nós vamos nos comportar. Você não precisa falar errado só porque você está com pessoas que ainda não conhecem as regras gramaticais, não é isso. Mas você precisa entender que você está no meio também em que você precisa usar palavras com que os outros entendam a sua comunicação e não se achar melhor. E quando isso acontece? Com o seu colega, com o seu amigo, com sua vovó, você tem que ter respeito, você tem que primeiro saber, será que essa pessoa vai querer que eu a ajude? Né? Você tem que chamar em particular e falar, olha, essa palavrinha não é nós, é nós. Tá? Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela fala crica. Clica aqui que você vai encontrar. Não é clica, é clica. Mas essa pessoa, ela tem um problema na fala. Então, realmente, ela não consegue falar o L, clica aqui. E eu não sabia. Depois eu fui percebendo, eu não falei nada, porque, igual a Tia Maura disse, você precisa saber se a pessoa vai aceitar que você a ajude, né? Mas sempre com jeitinho, em particular,
para que ela não fique mais constrangida do que já ficou no meio, porque tem pessoas que caem na risada. Às vezes o momento é engraçado, né? Às vezes a gente até ri, não é porque a gente quer rir da pessoa, às vezes a situação foi engraçada e não tem como a gente segurar. Às vezes na sala acontece isso, lembra que a tia falou, olha, cuidado, né? Às vezes o seu colega de tão, assim, foi tão naturalmente que nem percebeu. E por isso que a gente precisa ajudar uns aos outros. Regra de ouro, o respeito. Então, continuando aqui, ó. É importante entender que uma língua é mais do que um conjunto de regras gramaticais e que os falantes devem ser respeitados independentemente das formas de se expressar, pronunciar as palavras, construir as frases e se comunicar. Essa diferença é o que torna a língua cada vez mais rica, viva e rica. Converse com seus colegas e o professor sobre maneiras de combater qualquer tipo de preconceito relacionado à forma como as pessoas falam, sejam elas idosas, de outras regiões ou de diferentes idades, entre outros. Então, vejam bem, depois, numa outra oportunidade, a gente pode conversar também. De que maneira eu posso ajudar? Eu posso ajudar a pessoa falando para ela, eu posso ajudar ela dizendo, olha, tem alguns livros que você pode ler, revista, leia uma parte de uma revista, o capítulo de um livro, e você vai conseguir melhorar a sua fala, tá? Se for o caso, né? Você tem que saber se essa dica vai ser legal, vai depender de cada caso, não é mesmo? Mas a regra de ouro é o quê? O respeito. Agora eu quero que você pegue esse marcador de texto e marque esse parágrafo todo aqui, ó. Que tal criar uma campanha na escola com cartazes que contenham frases que incentivem as pessoas a refletir sobre a importância das diferenças nas formas de falar? Então, você vai fazer no seu caderno de língua portuguesa um cartazinho incentivando as pessoas a refletir sobre a importância das diferenças nas formas de falar. Então, um cartaz incentivando as pessoas ao respeito à forma de falar. Certinho? Então, marque aí. Vou explicar novamente. Ó, você vai fazer no seu caderno de língua portuguesa, né, uma atividade de produção textual. Você vai escrever lá, produção textual. Aliás, antes faça o cabeçalho, né? Escreve produção textual e você vai fazer um cartaz incentivando as pessoas a refletir sobre a importância das diferenças nas formas de falar. Como apenas uma frase, você coloca uma ilustração, você pode fazer no computador, imprimir e colar também, se você achar necessário, ou você pode fazer à mão livre. Então, você vai fazer um cartaz no seu caderno de língua portuguesa, incentivando as pessoas a refletir sobre a importância das diferenças nas formas de falar. Eu coloquei aqui uns slides para você ver. Só um minutinho. Ó, por exemplo, o Chico Bento. O Chico Bento, Maurício de Souza criou ele para mostrar que uma criança da fazenda é diferente, mas o Chico Bento é uma criança amável, trabalhadora, né, gentil, mas ele tem um jeitinho dele de falar. Isso chama-se regionalismo, não é? Ó, como é que você só quer salada para o almoço? O que aconteceu com os ovos? Você entendeu a mensagem? Sim, ele fala, né? Eles falam dessa forma. Então, eu tenho que respeitar? Sim, eu tenho que respeitar. É o jeito que eles falam. Tá? Olha, a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, vejam bem, tudo que você está falando nessa unidade agora, sobre as diferenças, de que cada cultura, né? No mundo todo, nós temos hábitos e costumes diferentes. Cada estado, cada país tem uma cultura diferente. E isso que é importante, mas o respeito que nos une. Porque é muito engraçado a gente lembrar de uma palavra que uma pessoa falou diferente que nós não conhecemos aqui, não é mesmo? Bom, eu fiz um cartaz, eu escolhi uma imagem na internet e fiz a minha frase. Olha, é assim que você vai fazer. Você vai ilustrar,
E você vai fazer a sua frase. Eu fiz a minha, olha. Ajude seu amiguinho a falar direitinho com carinho. Respeite o seu jeitinho. Então, você vai... Eu fiz aqui a frase, incentivando as pessoas a refletirem sobre a forma com que as pessoas falam, mas com jeito e com carinho, respeitando o jeito daquela pessoa, certo? Então, façam com capricho, depois tire uma foto e envie para a sua professora, certo? Qualquer dúvida pode perguntar, ok? E agora, continuando, a tarefa para casa, você vai fazer o seu cabeçalho. Aliás, não precisa fazer o cabeçalho novamente, porque você já fez uma vez aí, né? Para a produção textual, agora, revisão de língua portuguesa. Indique em que modo verbal estão as frases abaixo. Pule 2 linhas para cada frase. Eu coloquei aqui para você não esquecer. Então, para cada frase que você copiar, você pula 2 linhas e passa traço na 3ª linha. Então, em que modo verbal? Nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, que indica a certeza daquilo que aconteceu, que acontecerá. O modo subjuntivo, que indica o quê? Hipótese, né? Um talvez. E o modo imperativo indica o quê? Ordem, um pedido, um desejo. Então, leiam as frases, encontre o verbo primeiro e depois leiam novamente a frase e percebam. Está indicando uma certeza, uma hipótese, uma dúvida, não é? Um pedido, uma ordem, e aí você vai saber em que tempo verbal está. Certinho? Então, por hoje é só. Caprichem no cartaz. Caprichem também na tarefinha de casa, para que você se sobressaia e aprenda cada dia mais a falar melhor. E lembrando de ajudar o seu próximo com carinho e com respeito. Certo? Um beijo bem grandão no seu coração e até a próxima.